nós estamos em mais um Momento Saúde Podcast. Eu sou a doutora Franciele Batista, sou ginecologista e trago para você aí em todas as cidades do Tocantins informação de qualidade com os profissionais relevantes do nosso estado, para que você possa saber que não precisa mais sair do Tocantins para que tudo dê certo. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro de especialidade, Dr. Fábio Moraes. O Fábio é especialista em medicina fetal. Então eu queria que a gente começasse esse bate-papo, primeiro te agradecendo, Fábio, e que você explicasse para as pessoas o que é essa subespecialidade aí da ginecologia. Tudo bom, Fran? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A medicina fetal é uma especialidade, entre aspas, nova, né? Ela é da década de 80, quando a gente conseguiu alcançar o bebê através do ultrassom e nós tivemos um novo paciente, o feto. O bebê virou um paciente onde a gente consegue diagnosticar os seus problemas e, inclusive, realizar tratamentos, desde tratamentos clínicos, medicamentosos, até mesmo cirurgia. Eu tenho o orgulho de dizer que eu pude montar o serviço de medicina fetal pelo SUS aqui no Tocantins já há alguns anos. Esse serviço é pioneiro no estado, é um dos poucos estados na federação tem esse serviço funcionando no SUS, e nós temos aqui tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, essa questão da medicina fetal, você que está em casa talvez ainda não tenha essa informação, mas hoje é possível fazer cirurgias, inclusive no bebê intraútero. Mas o que na minha opinião, assim, que foi um divisor de águas da ginecologia foi a gente fazer diagnóstico, né? O ultrassom, ele entrou como ali uma mudança radical na vida da grávida. Explica pra gente o que a gente pode ver através de um ultrassom assim que é muito relevante para essa saúde. É muito interessante que muitas vezes a paciente pergunta pra gente no ultrassom, doutor, tem alguma síndrome, né? Eu falo, o ultrassom ele não vê síndrome, então ele vê tanto a parte anatômica, se tem alguma alteração anatômica, como até funcional. Eu posso dizer se um órgão está funcionando bem, o coração está funcionando bem, e se tem alguma alteração anatômica. E baseado nessas alterações anatômicas, um probleminha no cérebro, um probleminha na coluna, no sistema urinário, muitos desses problemas a gente consegue operar lá dentro, e o ultrassom, deixar bem claro que ele não tem radiação, pode fazer todo santo dia e preferencialmente com um profissional treinado e habilitado para isso. O ultrassom ele é um método que a gente pode ver muita coisa ou não ver nada, dependendo, ele é muito operador dependente, né? Então, os médicos, os profissionais que se dispõem a realizar a ultrassonografia, eles precisam ter um estudo especial em relação a essa questão da imagem para poder oferecer a melhor forma diagnóstica. Dá para a gente ver, por exemplo, doenças na placenta, que foi o meu caso, né? Que eu conto aqui às vezes que na minha última gestação eu tinha placenta creta, e aí quando a gente pensa num bebê, a gente vai pensar nele em si, no líquido, na placenta. Comenta para nós algumas doenças comuns em relação à placenta. As moléstias placentárias, né, essa dificuldade, ela até a gente chamava de placenta creta, hoje eles mudaram o nome, tem que estar sempre se atualizando, que é moléstia placentária. Então é uma adesão alterada, ela gruda no útero realmente igual a um câncer, isso é perigosíssimo se não for diagnosticado antes para entrar preparado, as alterações do líquido e principalmente, Fran, a alteração funcional da placenta. Será que essa placenta está funcionando bem? Porque a função principal dela é essa troca mãe e filho. Então, se ela não está mandando oxigênio, nutrientes de forma adequada, esse bebezinho pode falecer dentro da barriga. Então, através do equipamento do ultrassom, com uma tecnologia chamada Doppler, a gente sabe se esse fluxo sanguíneo está legal, se a alimentação do bebê está boa, a oxigenação está boa e muitas vezes até mesmo antecipar o parto, né? Diminuir o risco de uma perda fetal. Essa questão de a gente prevenir é muito importante. Nós estávamos falando aqui, antes do nosso começo, que existiu recentemente aí um dia em alusão à questão da doença hipertensiva na gestante, né? Que ainda é um problema de saúde gravíssimo nessa fase mais difícil da vida da mulher. Gente, se você tiver que ter um problema de saúde, o maior teste da vida é uma gravidez, né? Realmente, você está com uma vida dentro de si, isso muda completamente a circulação, a respiração da mulher muda bastante. Em relação à pré-eclâmpsia, a pressão alta na gravidez, dia 22 de maio foi o dia mundial do rastreio da pré-eclâmpsia. E fazer um aspas aqui, um parênteses, o médico que descobriu que dá para rastrear e como dá para prevenir, apesar do trabalho ter sido todo desenvolvido na Inglaterra, foi capitaneado por um
brasileiro, que chama Daniel Ronick, ele que capitaneou isso, hoje ele já não mora mais no Brasil, e ele descobriu que com o Doppler, com uma consulta bem feita, a gente pode prevenir, e olha que interessante, Fran, que triste, né? No mundo inteiro, todo santo dia morrem quase 200 mulheres por causa de pré-eclâmpsia. É como se todo santo dia caísse um avião cheinho de grávidas. Quando cai um avião, todo mundo fica morrendo de medo, a gente descobre em qualquer lugar do mundo. Todo santo dia morrem quase 200 mulheres por causa da pré-eclâmpsia. Dá para rastrear, dá para prevenir e é simples. Precisa uma consulta bem feita e o Doppler no primeiro trimestre. O Doppler, gente, como a gente comentou aqui, é o ultrassom que é feito lá no primeiro trimestre. O primeiro trimestre são os primeiros 3 meses, no finalzinho ali do 3º mês de gestação, em que vai ser avaliada a circulação dessa área aí do útero e vai dizer para nós ali se aquela circulação está mais resistente ou não e poder essa mulher receber orientações. Como é que a gente vai poder prevenir essa pré-eclâmpsia nessa mulher onde foi demonstrado ali que ela tem maior risco? É interessante a tua pergunta. Existe um número, a gente faz um cálculo de risco, baseado nesse cálculo de risco se é alto ou se é baixo. Né? Um exemplo, deu 1 para 100, 1 para 200. Inclusive, o Brasil, o corte é um pouquinho diferente do restante do mundo, países em desenvolvimento é um pouquinho diferente. A partir do momento que eu sei, essa paciente tem grupo de risco, nós vamos orientá-la ao cuidado com o ganho de peso. Grávida tem que ter muito cuidado. Se ela já está acima do peso, ela pode sim perder peso. Nós vamos estimulá-la a fazer atividade física, dieta saudável e suplementar ela com o AS, esse mesmo, o que tem no posto de saúde, que tem de graça, na dosagem de 150 miligramas às 18 horas todo dia, e a gente consegue diminuir drasticamente tanto a incidência da pré-eclâmpsia quanto a complicação. A paciente eventualmente ela até pode ter, mas numa gravidade menor, com menos risco tanto para ela quanto para o bebê dela. Você que está em casa deve ter visto recentemente nas redes sociais e cada vez está sendo mais demonstrado aquela artista Alexa que teve uma perda gestacional em decorrência da pré-eclâmpsia, né? A pessoa vai ficando inchada, vai tendo modificações na circulação da placenta e pode chegar até a ter eclâmpsia. Conta pra gente aí qual que seria essa diferença da pré-eclâmpsia quando eu chego num quadro mais grave que é a eclâmpsia. A eclâmpsia já é a convulsão, quando o dano no sistema nervoso, no cérebro daquela gestante, e não só na gestante, até 42 dias após o parto também pode dar, já chegou a lesão. Então a paciente começa a deteriorar os seus órgãos, começa com os rins, depois o fígado, a parte toda vascular, o coração vai fazendo força, igual você falou antes a placenta, está tudo envolvido, fazendo tanta força para chegar sangue no bebê, tanta força para o bebê receber oxigênio, que essa força em excesso vai lesando tanto as artérias, quanto o rim, a visão e, por último, o cérebro. Então, a pré-eclâmpsia são todas essas alterações. E a melhora da paciente é com o parto. Então, quando a gente tira o bebê e a placenta, melhora. Mas se ela estiver grávida de 6, 7 meses, então é inviável. Então a gente vai tentando conduzir. O ideal é que não aconteça ou aconteça o mais perto do 9º mês. E foi isso que esse trabalho mostrou. Se a gente descobriu que tem risco, fez todas as medidas de prevenção, o resultado é excepcional. Ou não tem, ou vai ter lá perto do 9º mês e de baixa gravidade. Fez o parto, a paciente melhora. Quando a gente considera essa questão de fizemos lá no final desses primeiros 3 meses de gravidez o diagnóstico, começou a usar o AS, e aí essa paciente vai ser acompanhada aí nos próximos trimestres, gente, com a questão da medida da pressão arterial, né? Que níveis seriam bons aí para essa faixa etária? Essa faixa de idade gestacional. E é interessante, Fran, que se no primeiro trimestre, primeiros 3 meses, é normal toda grávida, e quem é grávida está assistindo a gente sabe que dá um pouco de sonolência nos primeiros 3 meses. Por quê? Porque baixa a pressão. Então, se no primeiro trimestre a tua pressão mínima, né, lá 12/7, se ela está 8 ou mais, a gente fala 12/7 ou 120/70. Se esse número menor tá 80 ou mais, 8 ou mais, essa paciente já é classificada como risco. Então, são valores que já são classificados como risco. Se a menor tá 8 ou 80 ou mais que isso,
já acende uma luz amarela de atenção. Essa paciente requer uma atenção especializada, um pré-natal especializado, sim. Nós sempre vamos querer que essa pressão fique abaixo de 13/8. Isso é o ideal para a maioria das grávidas. Então, gente, grávida tem remédio para pressão específico, sim, para ela tem que medir. Nesse comentário que o Fábio fez a respeito do nível de pressão, é muito importante. Veja que se você pegou seu exame de gravidez, lá está o seu positivo, só de você ir no postinho medir a pressão, você já vai ficar com uma orientação a mais. E isso é importante. Se você chega lá e já detecta um nível de pressão mais alto, já fica indo com regularidade, fazer essa medição. Você que está no interior e aí às vezes não tem um ginecologista ao seu lado, vai ser acompanhada pela unidade de saúde, inicialmente com a enfermeira, é bom a gente até dividir esses conceitos com a equipe de enfermagem. Olha, eu vi um programa lá e o médico falou que se eu tenho um nível de pressão assim, que talvez eu já precise de um apoio de um ginecologista. E aí a gente consegue cada vez mais antecipar o diagnóstico e salvar vidas, né? E a gente tem que quebrar alguns paradigmas antigos, né? A gente vai ao alcance aqui, muitas pessoas vão estar assistindo a gente, e grávida tem que comer por 2. Não, grávida não precisa comer por 2. Grávida não precisa engordar muito. Aquela grávida que já está um pouquinho acima do peso, ela é grupo de risco para pré-eclâmpsia. Então ela tem sim que cuidar da dieta. São raros os casos que grávida precisa fazer repouso. A maioria das grávidas podem e devem fazer atividade física. Ela só vai deixar de realizar as atividades físicas se o médico proibir. Olha, você está com sangramento. Do contrário, tem que fazer atividade física, tem que ter uma dieta equilibrada. E não estou falando só assim de uma dieta rigorosa nutricionista. Nós sabemos que faz mal, né? Nós sabemos que carboidrato em excesso vai fazer mal. Então essa grávida já tem sim que cuidar da alimentação. O ganho de peso excessivo, a grávida obesa ou com sobrepeso, isso é um perigo. Nessa visão, a gente falou sobre a hipertensão. E o diabetes gestacional? Como é que ele entra aí numa gestação? Que problemas ele pode trazer para essa mãe e bebê? O diabetes é um vilão silencioso, porque o diabetes não dói, não sangra, e o diabetes é um dos grandes causadores de óbito fetal, do bebê falecer dentro da barriga. Então, o controle da glicemia é importante. Nós podemos diagnosticar o diabetes em 2 momentos da gravidez. No primeiro momento é na primeira consulta. Se a glicemia de jejum der 92 ou mais, já tem o diagnóstico. E um apelo importante a todo mundo, sei que tem médicos assistindo também. Se já deu diabetes no primeiro trimestre, não precisa fazer o exame de tomar o líquido doce lá no 7º mês. Já tem diabetes, não precisa fazer o exame de tomar o líquido no 7º mês. Tem, pronto, já vai começar a tratar, já vai começar com dieta e atividade física. 60% das grávidas melhoram com atividade física e dieta. Só 40% vão precisar da insulina. Lembrar que o diabetes é fator de risco para problema cardíaco no bebê e fator de risco para óbito fetal, além de outras complicações, mas a principal é óbito fetal. São bebês que nascem de 9 meses cansadinhos e vão para UTI, são bebês que nascem com 4 quilos cansadinhos e vão para UTI, porque não conseguiram amadurecer de forma adequada. Então é uma doença silenciosa, dá trabalho, tem que ficar furando o dedinho todo dia, mas é muito, muito importante cuidar. Isso aí que o Fábio falou, gente, é uma bandeira que eu sempre levo. Dizer, uma vez diabética gestacional, é diabética gestacional. Não precisa ficar repetindo que o diagnóstico não vai sumir. Se mudou a glicemia depois, mas já teve uma glicemia alterada, é diabetes gestacional ainda, tá? Não fica fugindo do diagnóstico não, que é pior, né? Entra logo na dieta, faz logo atividade física para que a gente possa ter... A gente, no Congresso Brasileiro desse ano, comentou-se muito a respeito desses 6 meses antes que a mulher deve se preparar para engravidar. Esse impacto no bebê já começa mesmo lá antes de ter a fecundação, né? O que a gente tem assim, de melhor para essa mulher fazer ali aquela coisa assim que não pode ter de jeito nenhum nesse período pré-concepcional aqui para não impactar diretamente nesse bebê? Eu já vou responder a sua pergunta, mas uma muito comum no consultório, pegando o gancho anterior, fala assim, doutor, eu não tenho diabetes, é só esse primeiro exame que deu alterado, aí depois eu fiz uma dieta bem caprichada e agora eu não tenho mais diabetes, agora eu tô curada. Não, você tem diabetes e significa que a dieta funcionou para você,
E a tua glicemia está boa porque você fez a dieta e atividade física, mas você tem diabetes gestacional, né? Não vai mudar o diagnóstico. Mas em relação ao preparo gestacional, a gente brinca que é preparar o forninho, preparar a casinha para receber o bebê. Então é muito importante, hábitos saudáveis, não fumar, suplementação de vitaminas, principalmente o ácido fólico. O ácido fólico está associado a uma malformação frequente, que é quando não fecha a coluninha do bebê. A gente está falando de medicina fetal. Essa é uma das principais cirurgias hoje indicadas que resolve e que muda o prognóstico. Depois eu queria muito falar sobre essa malformação do Chiari-2, que é muito, muito frequente. Então, ácido fólico, outras vitaminas também. E lembrar principalmente para as pacientes para não usar hormônios masculinos nessa fase. Então, o uso de testosterona, eu preciso emagrecer para engravidar, que o doutor falou que eu tenho que emagrecer para engravidar. O uso de hormônio masculino pode interferir tanto no atraso para engravidar, quanto nas malformações do bebê. O bebê pode ter alterações principalmente ginecológicas, genitais, às custas. Então, o ideal é o emagrecimento por outros métodos, não tem problema nenhum. As canetas emagrecedoras, né, já tem trabalho recente mostrando que as pacientes que engravidaram durante o uso da caneta, o índice de malformação e de aborto foi parecido. Pode usar as canetas, pode usar dieta, pode usar atividade física, mas evitar alguns medicamentos que a gente sabe que são usados fora desse período, né, com segurança, mas nesse período, quem está planejando tem que evitar. E só hábitos saudáveis e consultar com um ginecologista. Se na tua cidade não tem ginecologista, um generalista, um enfermeiro, para te pedir essas dosagens de vitaminas, minerais também, e o forninho, a casinha está prontinha para receber seu bebê. Então, você que está em casa no Momento Saúde Podcast, fica com a gente que daqui a pouco tem mais informações relevantes. Estamos de volta com mais um Momento Saúde Podcast, hoje recebendo aqui o Dr. Fábio Moraes, que é especialista em medicina fetal, uma parte da ginecologia aí que é mágica, que ajuda as mães. Mágica não, viu, gente? Que é tudo ciência aqui, que faz toda a diferença. Eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre problemas que a gente pode resolver para o bebê quando ele ainda está dentro da barriga da mãe. Existem várias doenças que podem ser detectadas pelo ultrassom e muitas delas podem ser resolvidas. Eu gosto sempre de falar que aqui no Tocantins a gente já tem muitos médicos especialistas capacitados para poder resolver esses problemas. Então, conta para nós algumas experiências que você tem aí nesse processo de ajudar as mães com cirurgias do bebê intraútero. Fran, o Tocantins está na vanguarda da medicina fetal. Se você entrar no site do CRM hoje e pesquisar especialistas em medicina fetal, nós somos em 9. O nosso vizinho Maranhão tem 2 médicos registrados como especialistas em medicina fetal. E o Tocantins, que é um estado menor do ponto de vista de habitantes, nós somos em 9, realmente muitos colegas que gostam dessa especialidade. Eu falo, eu tinha dúvida se eu seria cirurgião na faculdade, pediatra ou obstetra. O fetólogo é isso, ele é um cirurgião, ele é um pediatra, é um obstetra. Então, o que você falou antes, um ultrassom bem feito diagnostica essas alterações, a gente consegue descobrir essas alterações, operar esse bebê dentro da barriga, e todos os pacientes que a gente já teve a felicidade de conseguir intervir, operar dentro da barriguinha, nós já conseguimos ajudar muitos. Dá para ajudar muito mais? Dá. A gente ainda está engatinhando, a gente ainda precisa do apoio público, mas a gente já está fazendo bastante coisa no Tocantins de correção de coluninha aberta, gêmeos que compartilham a mesma placenta, mas um ultrassom bem feito vai ajudar bastante nesses problemas. Quando a mãe pensa e ela recebe um diagnóstico, por exemplo, de um bebê que a gente fala em malformação do tubo neural, quando teve dificuldade, falta de ácido fólico. Por isso que é tão importante a mãe suplementar o ácido fólico até mesmo antes da gestação. Vem a coluna, fecha tudo, e quando chega ali na região próximo ao finalzinho da coluna, perto do bumbum, tem uma bolsa aberta com uma parte dos nossos nervos lá dentro. Isso a gente consegue, então, fechar lá intraútero, mover num formato que talvez favoreça a criança que não ia caminhar, agora ela possa caminhar depois do nascimento, assim que for crescendo? Toda vez que a gente vai para congressos e a gente vê os exemplos que foram operados, é impossível não se emocionar, porque o neurocirurgião que opera esses bebês depois que eles nascem e que não receberam o tratamento, ele sabe da gravidade. Esses bebezinhos que são operados depois que nascem vão ter muita dificuldade para andar ou não vão andar.
vão ter um grau importante de hidrocefalia. Uma queda intelectual importante, dificuldade para aprender na escola, para falar, para se comunicar, e provavelmente vão fazer xixi e cocô na calça para o resto da vida. O bebê que recebe essa cirurgia dentro da barriguinha até o 7º mês, até a 28ª semana, esse bebezinho dificilmente vai precisar colocar válvula. Esse bebezinho provavelmente vai andar, correr, atividade motora muito próxima do normal ou normal. E o mais importante que toda mãe quer, um bebezinho inteligente, que brinca, que fala, com a capacidade intelectual, né, inteligência preservada, não apenas porque fechou a coluninha. O bebezinho está em constante desenvolvimento. Esse bebezinho em constante desenvolvimento, se a gente conseguir operar ele até o 7º mês, o cérebro dele vai se regenerar. Sim, isso é provado cientificamente. Tanto é que essa é uma cirurgia que os planos de saúde já começaram a autorizar, já começaram a fazer, e alguns estados já estão fazendo pelo SUS, porque sabem que vai mudar, não só na qualidade de vida, mas de custo. É mais barato operar dentro da barriga do que tratar para o resto da vida, né? Pensando em custo. O resultado é espetacular e é algo encantador. Você vai num congresso, quando tem esses cirurgiões dando aula, você olha para a plateia, gente chorando, mães, principalmente mulher, graças à mulher é muito mais sensível, é impossível você olhar para uma mulher em idade reprodutiva que ela não está com os olhos cheios de lágrima pensando, poderia ser meu filho e ele poderia ser salvo com essa cirurgia. Exatamente. Você mencionou aí para mim que tem essa cirurgia, tem cirurgias cardíacas que podem ser feitas dentro do útero, tem cirurgias de, às vezes, a criança não fecha a barriguinha aqui, tem essa que a gente fala herniação, o intestino está para o ladinho de fora, também pode ser feito. São novas possibilidades aí para uma malformações serem corrigidas lá. E aí o risco para esse bebê, mesmo ele sendo um bebê prematuro, é muito menor de não conseguir sobreviver, né? Com certeza, Fran. E é interessante que a cirurgia cardíaca, quando a aorta está muito estreitinha, dá para dilatar ela e salvar o coração do bebê. Quem desenvolveu essa técnica foi um médico brasileiro, um cirurgião cardíaco brasileiro, associado com um fetólogo, eles fizeram a cirurgia juntos. Então essa cirurgia salva o bebezinho dentro da barriga. A cirurgia, existe uma cirurgia quando a bexiga está, o pipizinho é muito comum em rapaz, está entupidinho, dá para operar o bebezinho dentro da barriga. A cirurgia de gastrosquise, que é essa do intestininho para fora, ela tem alguns relatos de casos, ela ainda está iniciando, essa é que está engatinhando, a da coluna é a mais desenvolvida, do diafragma, a da hérnia diafragmática já tem bastante número mostrando uma resposta espetacular, né, do resultado pós-natal, e sempre com segurança. Existiram outras cirurgias, como cirurgia específicas de hidrocefalia, que pararam os estudos porque viram que não mudava. O resultado era o mesmo, operando antes ou depois. Mas tudo aquilo que prova que dá para operar antes, e vou voltar no nosso primeiro bloco, quando você falou o diagnóstico. Como que nós vamos descobrir que esse bebê tem uma estenose de aorta? Muitas vezes o ultrassom comum não vê, mas o ecocardio vê. E desde 2023 é lei, é obrigatório, toda grávida tem que fazer, é uma lei sancionada. Toda grávida tem que fazer ecocardio entre 24 e 28 semanas. Toda grávida tem que fazer morfológico para ver se tem alguma dessas alterações. Descobriu cedo, diagnosticou cedo, a gente tem essa oportunidade de correr atrás do tratamento. Você que está em casa, eu vou fazer um alerta, um pedido, não sei. Veja como você entender melhor aí como mãe. Às vezes vale muito mais a gente investir em um ultrassom de qualidade do que comprar um berço melhor. Às vezes vale a pena você juntar um pouco de dinheiro e fazer um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é lá no final dos 3 meses, para ver se vai ter pressão alta ou não. No segundo trimestre, por volta das 22 semanas, para ver se o bebê tem alguma alteração ou não, do que você ter um ensaio de fotos, por exemplo, tá? Isso faz muita diferença, porque a gente sabe que a mãe se desdobra em milhões para poder dar o melhor para o filho, então esse seria um melhor. É melhor a gente ter um álbum de fotos pequenininho do seu celular mesmo, do que deixar de fazer um ultrassom. Isso faz uma diferença danada na saúde dos filhos da gente. Eu sempre digo que um pré-natal bem feito, parto bem assistido, ele é melhor do que um quarto bem bonito, com mobile, com
cortina, com cama de não sei o quê, uma almofada de não sei quanto, faz toda a diferença o filho da gente bem de saúde, né? Eu queria que eu sei que você vai agora, tem o Congresso Mundial, tem o Congresso Internacional também de Ginecologia, você inclusive vai palestrar lá. Fala um pouquinho para a gente dessas doenças infecciosas, que eu sei que é um tema que você vai ministrar lá no Congresso. Existe no Brasil uma incidência muito alta de toxoplasmose na gestação, principalmente na região norte. Existe como se fosse uma sociedade brasileira de toxoplasmose, chama Rede Toxum. Eu sou o representante da nossa região e nós somos em 3 diretores nacionais que cuidam só de toxoplasmose na gestante, que tem a ocular. Então, eu sou dessa diretoria, algo muito, muito frequente. E eu fui convidado para o 12º Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia em Estocolmo para falar sobre toxoplasmose, comparar a nossa com a europeia, que é bem diferente. A nossa é muito mais agressiva. Então eu estarei lá agora de 17 a 20 de junho em Estocolmo. E logo na sequência eu falo que eu bato e volto, chego no Brasil, fico uns 3, 4 dias e já vou para o Mundial de Medicina Fetal em Praga, onde realmente tem sempre essas atualizações. As doenças infecto-contagiosas são muito perigosas, são da medicina fetal, porque a mãe não está sentindo nada e o bebezinho está doente lá dentro, com toxoplasma, com rubéola, com citomegalovírus. E hoje, Fran, a nossa maior dificuldade no estado é a realização de um exame de sangue baratinho, que tem que fazer até o 4º mês. Quando a paciente tem toxoplasmose, chama avidez. Avidez para IgG de toxoplasmose. Então, muitas vezes o médico pré-natalista lá do bico do papagaio, de Arraias, ele encaminha até ela chegar para mim, no SUS ou no particular, já passou do 4º mês e eu não consigo mais pedir esse exame. Esse exame é fundamental para saber se a infecção é antiga ou nova. Se eu não tenho isso, eu vou ter que ir para a próxima etapa, que é um exame invasivo. Esse eu faço toda semana, que a gente pega uma agulha, coloca na barriguinha da grávida. Eu sei que isso assusta um pouco, mas isso é um procedimento que a gente já faz há quase 20 anos aqui no Tocantins, aspiro o líquido onde o bebezinho está boiando e mando para análise para saber se aquele bebê está doente, qual é o melhor tratamento. Esse procedimento da aminocentese serve para várias coisas, para ver síndromes, várias coisas, mas o mais comum, toda semana nós fazemos de 2 a 3 exames desses para investigar bebezinhos potencialmente doentes dentro da barriga da mãe, e muitas vezes a gente ia conseguir evitar essa agulhinha na barriga se ela tivesse feito a avidez. A avidez, que é um exame que é feito pelo SUS, não é caro, e mesmo quando é particular, ele é muito barato. Pois é, a gente tem assim muita possibilidade de fazer prevenção. Isso faz uma diferença realmente, né? Isso é real e é mais barato. O SUS ele precisa caminhar para esse processo preventivo cada vez mais e a gente se esforça para isso, né? As sociedades estão aqui na tentativa de trazer conhecimento também, interiorizar esse conhecimento para o Tocantins, seja a sociedade de ginecologia, seja a sociedade de ultrassom. A gente está sempre buscando fazer eventos e chamar os colegas do interior, mesmo que você não seja especialista nessa área, para que você possa se reciclar. Nós vamos ter agora 19 e 20 de setembro aqui em Palmas a jornada de ginecologia com nomes do Brasil todo, professores de renome internacional que estarão aqui conosco trazendo conhecimento. E o Fábio é um desses professores que é chamado pelo mundo afora aí para difundir conhecimento, porque realmente o que às vezes a gente tem aqui na região norte não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Infelizmente a gente tem indicadores ainda que não são bons. Em relação à mortalidade materna, a gente precisa melhorar muito, né? Fran, você tocou num ponto. O Tocantins é um estado maravilhoso. Quem vem para cá se apaixona e não quer mais ir embora. É o nosso caso. E eu já estou há mais de 20 anos no Tocantins, 21 anos. Meus filhos são tocantinenses. A minha história é aqui, né? Eu falo que não saio daqui. E nós temos recursos humanos. Nós temos ginecologistas, cirurgiões, enfermeiros, psicólogos de excelente qualidade, né? E a gente tem que fomentar isso e melhorar os nossos índices. Sempre se atualizando, sempre estudando, né? Oportunidades, eventos, né? Como o evento da Sociedade de Ginecologia, da Sociedade de Ultrassom, não precisa mais sair do Tocantins para ter aula com os melhores, igual você falou. Esse evento em setembro, esse evento que a Sogito sempre organiza, já é um sucesso, e sempre que professores que a gente estudou nos livros da faculdade sentam do nosso lado e conversam com a gente nesses eventos. Isso é maravilhoso. É verdade. Eu queria
para a gente finalizar aqui, que nosso tempo corre, que você falasse um pouquinho sobre a questão de trombose nessa fase aí da gestação, porque é uma coisa que às vezes a mulher não sabe, ela associa muito a trombose com a questão do anticoncepcional, mas esquece desse período gestacional. É muito boa a sua pergunta, Fran. Eu converso muito na faculdade com os alunos e às vezes tem umas ondas, né? As ondas fala, demonização do anticoncepcional, porque o anticoncepcional causa trombose, o anticoncepcional faz mal. Na verdade, o estrogênio, o hormônio da mulher, quando ele aumenta, que pode, para quem já tem uma tendência, né? A trombofilia, quem já tem uma chance maior. Só que a chance é 1,4 vezes maior usando o anticoncepcional, e na gravidez ela é 20 vezes maior, e no período da amamentação, o período puerpério é 40 vezes maior, porque aumenta muito, muito, muito estrogênio. Então esse risco existe, não se faz o exame de rotina para todas as mulheres, a gente só faz esse exame realmente mulheres ou que têm sintomas, ou que têm uma história familiar muito forte. A gente não sai rastreando porque, infelizmente, a trombofilia é muito, muito cara para rastrear. Muito, muito cara. Nos Estados Unidos, desde 2015, o que eles fizeram? É mais barato dar o remédio do que rastrear. Então, se a história da paciente tem cara de trombofilia, eles já dão a medicação. No Brasil ainda é diferente, a gente tem que rastrear, são exames muito caros, mas lembrar que o estrogênio, ele é o hormônio da mulher, é um hormônio natural, é um hormônio que quando a mulher entra na menopausa a gente repõe. E eu vou te contar uma notícia fresquinha agora, dia 25 de junho, você vai ser convidada, dia 25 de junho vai ter uma aula aqui em Palmas sobre um estrogênio de 4ª geração, que é um estrogênio que não está associado à trombofilia, trombose. Eu vou dar essa aula e a gente vai falar sobre esse estrogênio novo que acabou de chegar no Brasil, já usam na Europa e ele não tem associação com trombose. Eu já namorava esse estrogênio há muito tempo, graças a Deus que ele chegou aqui no Brasil para os nossos pacientes, né? Eu acho que é... Estretol. O estetrol, e ele revoluciona, eu acho que é uma coisa... Eu vejo assim, eu me encanto sempre com essa evolução tecnológica. Eu acho que a medicina absorve muito isso e isso trazer coisas melhores para a nossa paciente. Olhar o que a gente prescrevia há 20 anos, quando a gente chegou aqui, e agora o que a gente pode prescrever é maravilhoso. Assim, espero que, como a gente imagina, que vem inteligência artificial, vem tudo, isso não vai parar, né? Essa evolução não vai parar. Tende só a ser cada vez melhor. Daqui a pouco, talvez um robô operando fetinho intraútero, né? Assim, vamos ver o que a gente evolui em relação a isso. Eu queria te agradecer pela presença. Sei que você tem uma aula para dar agorinha, né? Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, que você acha de mais relevante, assim, para quem está em casa não se esquecer de jeito nenhum. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite, é um prazer, né? Você, mais do que minha colega, minha amiga de profissão e até minha paciente, né? O nosso carinho mútuo, nossa amizade, os nossos filhos. E um ponto que você tocou, que talvez seja o mais importante, eu sei que às vezes a mãe valoriza um chá de bebê, né? Mas eu falei, eu prefiro que você tenha um enxoval todo amarelo, verde, mas que faça ultrassom de qualidade, um ultrassom bem feito, né? Tanto o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o ecocardio, esses exames são divisores de água. Uma mãe que teve uma perda fetal, uma mãe que teve um bebezinho doente que podia ser operado e não foi, para ela, se é um rapaz, se é uma moça, se a gente pudesse falar para ela, ó, você não precisa escolher o sexo, mas você pode escolher um bebê saudável, ela vai escolher um bebê saudável. Para ela não é mais importante se é um rapaz, se é uma moça, ela queria, o que é o sonho dela era um bebê saudável. Então, se você pode, invista num chá de bebê, é um momento mágico, a gravidez é um momento único, e nós homens morremos de inveja disso, porque a gente nunca vai viver isso, a gente só é pai no dia do parto, vocês são mães desde o beta-HCG, então, se puderem, fazer um ultrassom bem feito, primeiro trimestre, segundo trimestre, é um investimento maravilhoso, é um divisor de águas, porque um ultrassom bem feito, até a assistência no SUS, vai mudar bastante no resultado final. Eu acho que e você tocou nesse ponto, não é que a gente não quer que não tenha chá de bebê, quartinho lindo, a gente quer sim, se você tiver essa oportunidade. Mas se você tiver que fazer a escolha uma assistência boa, porque os nossos filhos são a coisa mais importante, e conte sempre comigo, Fran. Obrigada. Os filhos são a herança do Senhor. Eu quero agradecer você que está em casa, agradecer o Fábio que esteve aqui comigo. Tenho certeza que você aprendeu muito nesse programa. Divide com outras pessoas, convida para assistir novamente, que vai estar aí na grade da TV Assembleia. Fiquem com Deus e até o próximo Momento Saúde Podcast.